zero de eumintos. Então, assim, eu, sinceramente, não estou provocando. Estamos aqui para isso, né? Eu não veria com preocupação essa provocação que você fez, né? Eu continuaria achando que independe se é banana, se é almeirão, se é tubérculo, ou a gente acredita na segurança sanitária ou não acredita, independentemente do produto a ser cultivado. Provoquei. Bom, como eu falei no começo da apresentação, a minha opinião tem peso 1 e a sua tem peso 10. Eu não sou especialista. A minha preocupação é com o meu histórico, porque eu tenho todo um histórico de lodo, né? Você chegou a conhecer a professora Vanete Socol, lá do Paraná? Então, quando ela veio aqui em Campinas, que nós tivemos um encontro, em 2010, inclusive tem um livro sobre esse encontro. E você vê uma apresentação dela sobre patógenos, né? Com aqueles eumintos, com aquelas fotos 1 milhão de vezes ampliadas, né? Você fica com aquilo na cabeça. Não tem como você... Não tem como você... Mostra alguns sintomas das pessoas, né? Com os sintomas das doenças, tudo, né? Não tem como você assim, ficar tranquilo, assim. Então, realmente, é uma questão o que eu chamo filosófica, que eu acho que, sim, é seguro, os dados estão mostrando, e contra fato não tem argumento, né? Mas, ou porém, do histórico do lodo, do potencial dele, né, em relação à quantidade de micro-organismos que ele tem dentro dele, antes de ser composto, né? Eu acho que ainda, em termos de Brasil, eu acho que ainda nós temos que ter algum tipo de restrição. No mínimo, né, é aquela de contato direto com a planta. Talvez possa responder melhor para eu se esse contato realmente é importante ou não, né? Mas eu acho que, ao meu ver, pelo menos esse tipo de situação tem que ser tomado cuidado. Pode ir, fica à vontade. Obviamente, nós não estamos aqui fazendo necessariamente uma contraposição, né? São apenas reflexões a partir de expressões, né? De opinião. Eu acho que tem um outro componente que ele é psicológico, no meu modo de ver. Você já reparou que quem tem animal doméstico em casa, que por exemplo, o cachorro ele come o excremento do gato, mas ele não come o seu próprio excremento, né? Então existe um componente psicológico de reação ao que é o nosso próprio excremento, né? Então é natural, eu acredito que, e respeito, né, essa questão da percepção do público e a resistência. Eu faço ciência, mas eu não sou alheio aqui ao senso comum, né? Então, existe um componente psicológico que é uma rejeição a algo que vem da gente mesmo, né? No entanto, a gente também não pode ser mais realista que o rei ou que o reinado, né? Se a gente for fazer uma análise, né? Claro que ninguém vai fazer isso porque não tem nem tempo nem recurso financeiro, para analisar todas as hortaliças que a gente compra nos mercados livres, nos supermercados, que não são produzidos com biossólidos, né? Que são produzidos historicamente, e é aceito psicologicamente por boa parte da população brasileira, a produção de hortaliças, por exemplo, com cama de galinha, com esterco bovino, e isso a gente já está incorporado na nossa percepção, né? Ou nem se percebe mais, já foi naturalizado aquilo, né? Mas quando se pensa em biossólido humano, a gente tem um nível de rejeição maior, né? Pode não estar naturalizado, talvez, para um público específico, né? Mas no senso comum da população brasileira está, né? População rural, eu resido na zona rural, trata aquilo naturalmente, né? Então, assim, quando eu trabalhei muito com reuso também de esgoto, né, para irrigação. Aliás, lá atrás, na década de 80, meu doutorado foi nisso, né? E como parte das pesquisas ao longo desses anos todos, a gente sempre
comparava o que era produzido com esgoto, hortaliças, com o que era produzido e consumido, comercializado em supermercados, em feiras livres, e muitas vezes o que era produzido com esgoto tinha qualidade melhor do que era produzido, do que era consumido, teoricamente irrigado com água. A gente não trata esgoto no país, então as nossas águas são também contaminadas. Então, assim, uma reflexão que eu faria também é essa, né? O quanto de componente psicológico também não tem nessa nossa resistência a um produto que, do ponto de vista técnico-científico, é comprovável que é seguro. Repito, ao se fazer essa observação, eu não sou alheio à questão da percepção de risco do senso comum da população. Mas eu só queria levantar também essa lebre de quanto que não tem de resistência, que é um componente psicológico. Luísa, quer falar um pouco sobre essa questão? Rapaz, todo mundo aqui já transbordou o conteúdo além. Satisfeitos, então? Podemos dar sequência? Muito obrigado. É uma oportunidade única a gente poder que eles possam dialogar entre si, possam trocar opiniões, tá? Então, é muito importante esse momento, né? E agora eu gostaria de abrir para que vocês fizessem as perguntas. Novamente, eu peço, nós estamos aqui na condição de aprendizes e tentando compreender as circunstâncias e que eles nos trazem. Eles têm a experiência, têm o tempo e têm o estudo em relação a isso. Então, nós queremos entender da perspectiva que eles têm, e são perspectivas diversas, não é uma única. Tá? Nós não fizemos nenhum teste, olha, você é a favor, é contra, de jeito nenhum. A gente, muito pelo contrário, foi buscar as pessoas que conhecem para nos trazer esse conhecimento. Não fizemos nenhum tipo de seleção, fomos buscar as pessoas que estavam indicadas como as mais preparadas para nos ajudar. De modo que eu peço que a gente se abstenha de fazer aqui a nossa própria defesa disso ou daquilo, mas sim coloque as situações específicas que a gente vive, que vocês vivem, e tragam perguntas objetivas que eles possam nos ajudar a responder. Duas pessoas já levantaram a mão, uma foi a Maria Helena, outra foi o Marcos, é isso? Isso. Alguém vai ter que anotar para mim. Você anota, Celina, por favor? Tem que anotar. Tá. Então vamos lá. Ó. Eu vou Maria Helena, Marcos, depois a Márcia. Qual é o seu nome? Tereza. Ele lá no fundo? Daniel. Celeste. Elisa. Juliana. Captou tudo? Não conseguiu anotar? Então, espera aí. Maria Helena, Marcos, Márcia, Tereza, Daniel, Celeste, Elisa, Juliana, agora você. José Antônio. Eu queria fazer uma sugestão de encaminhamento. Pois não. É que, como é muita gente se candidatando a falar, que fazer 3 perguntas. Ótima sugestão. Ótima sugestão. Perfeito. Claro, também. Não pode, como eu disse, a questão é que a gente encaminhe para uma questão e não necessariamente, tá bom? Então, eu aceito a sua sugestão, porque o tempo de todos nós é limitado, nós não queremos estender até as 18 horas da tarde, né? Você... Seu nome? Seu nome? José Alberto. José Alberto, tá bom? Desculpa, você? Maria Fernanda já tinha levantado a mão e o Juliano Fugita aqui. Olha, com isso, gente, eu sei que é bastante gente. Vamos seguir a sugestão do nosso companheiro aqui, que façamos 3 perguntas e demos a eles a oportunidade de responderem para que a gente consiga não polemizar, ou na verdade, assim, reunir as questões que são similares, tá bom? Eu vou... Podia disponibilizar os e-mails deles? Porque isso... Aí eu vou pedir autorização para eles, eu não sei. Então, por isso estou perguntando geral aqui se eles podem disponibilizar. Tá, eu pergunto, a gente tem a nossa página do Conselho de Segurança Alimentar, que eu tenho o e-mail e os telefones de vocês, eu compartilho tudo que puder ser compartilhado. As apresentações, o link do vídeo que nós fizemos, e se eles disponibilizarem um e-mail, eu também disponibilizo, mas aí acho que é por eles, né? Tá bom? Maria Helena, eu vou te passar isso daqui, mas assim, para quem fosse se fazer a pergunta, pode ficar aqui onde eu estou, porque aí eu consigo captar sem usar esse aparelho aqui, tá bom? Aqui, tá bom? Pode ficar sentado se quiser. Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pelas informações todas que vocês nos trouxeram. Eu não sei nada do que vocês sabem, a minha área é outra.
Eu sou linguista. E aí o senhor pegou um ponto muito importante, que é aquela questão da transmissão do conhecimento científico para a população. Esse é um primeiro ponto. Isso é fundamental e a gente precisa desenvolver isso. E esse é um primeiro passo, me parece. Então, termos um seminário com esse foco, para nós, deve ser bom. Sem saber nada dessa área, me elegeram presidente do CONDEMA, de Campinas. Aí eu tenho uma pergunta que, a partir do que o senhor falou. Se precisamos de alguma coisa que venha do CONAMA, eu já pergunto, vocês gostariam de nos ajudar a criar uma demanda a partir do CONDEMA de Campinas para chegar ao CONAMA? Para que a gente tenha esses esclarecimentos mais estabelecidos sem esses contraditórios, que me pareceu que há. Não sei se eu entendi certo, mas parece que existem algumas contrariedades aí. Então, eu acho que basta isso. Tem muita gente para perguntar. Alguém vai perguntar outras coisas que eu queria. Muito obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer a presença do Rafael, da Luísa, a minha pergunta é a seguinte. O professor Rafael, a Luísa até conhece bastante pela luta ambiental dela, né? E o professor Rafael, estou pensando agora, mas eu vi a pesquisa dele, o qual ele dizia bem claro que os funcionários das hortas se contaminavam, né, pela pesquisa. E eu sei da informação que esses compostos estão sendo entregues nas escolas, onde estão nossos filhos, seus filhos e assim por diante. Comprovadamente. Isso. Nós temos esse dado. Está sendo entregue nas escolas. Se está contaminando os funcionários que não estão usando luva, imagina as escolas, qual também vi eles manuseando e não usando uso. São os seus filhos. Gostaria que vocês pensassem como seus filhos. Seus filhos, o professor Rafael, engenheira Luísa e o professor Ronaldo. Professor Ronaldo. O que vocês acham disso? É isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Aí eu vou passar para a Márcia e depois a gente pede para eles responder. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer também muito, especialmente viu, Roberto? Roberto, de uma seriedade. Nós fomos lá visitar a usina, deu a polêmica no conselho, fez esse debate, que nos ajudou muito. Muito obrigada mesmo da fala de vocês. Eu sou Márcia Molina, sou farmacêutica sanitarista, também não sou dessa área, e coordeno um núcleo da economia de Francisco e Clara, que tem GT de hortas orgânicas, né, e uma cozinha solidária. Então, eu penso que tem aí um para quê, sabe? Um para quê que é importante, né? São questões diferentes, são interesses diferentes. Uma questão é o que fazer com 300 toneladas de lodo e que precisa dar uma finalidade para isso. E eu parabenizo Campinas, porque não está jogando no mar. Deus me livre que tivesse. Parabéns, Campinas, porque está fazendo um processo bom. Agora, o problema do que vai fazer com as 300 toneladas, desculpa, não é nosso que produz as hortas. Nosso problema é outro, não é do Conselho de Segurança Alimentar. Nosso problema é como alimentar a população que está com fome com alimentação saudável. Desculpa, eu não vou resolver o problema das toneladas de lodo. E sabe por que tem tanta polêmica? Porque é polêmico. E, professor, o aspecto psicológico ele é tão importante quanto o aspecto técnico, meu querido. Tão importante quanto. Porque a gente, para ter saúde, precisa comer com segurança. E o aspecto psicológico influi nisso. Então, eu acho que assim, uma coisa são as toneladas de lodo que vocês vão fazer com ela. Verdade, se contamina também a fruta, não usa na fruta. Usa na cana que vai fazer álcool. Usa no eucalipto que não vai comer. Usa nas milhares de coloca a criança em risco, porque nós não precisamos disso. Só em Campinas tem 290 mil pessoas passando fome. Nós não precisamos correr mais um risco de ser contaminado, ainda que tenha 1000 laudos dizendo que zerou.
um produto que é uma bomba atômica ali. Eu sou da saúde e minha preocupação é com a saúde. A minha pergunta, o que outros países fazem com essas 300 mil toneladas de lodo? O Brasil não tem que inventar roda. E eu gostaria de saber o que outros países fazem com isso, que não é jogar no rio, países sérios, né? E também gostaria de saber por que a gente não monta em Campinas uma usina igual para as toneladas de alimentos que o Ceasa joga fora todo dia, e esse sim seria um composto importante para nós. Bom, acho que a primeira foi mais uma sugestão, né? Não houve bem uma pergunta, né? Tem muita gente para perguntar coisas objetivas. Eu gostaria de saber se podemos encaminhar para o CONAMA alguma coisa. Isso foge da minha alçada aqui, porque eu nem sou daqui, né? Eu acho que eles têm que responder. Bom, só fazer uma observação, viu, Marcos? Para não haver um mal-entendido aqui sobre o que eu apresentei. A pesquisa nossa, ela não Não é científica. Calma, eu não falei nada ainda. Estou perguntando, sabe? Não, eu não falei nada ainda. A pesquisa ela não envolveu trabalhadores manipulando. Isso é um modelo teórico de estimativa de risco, né? De um modelo teórico de exposição. Ela não envolveu trabalhadores manipulando, manuseando e que foi constatada o risco, né? É um modelo teórico de estimativa probabilística de risco. Esse é o primeiro ponto. Deixar bem esclarecido, também que está sendo gravado, né? Para que os resultados do que eu apresentei não sejam mal interpretados, né? Segundo esclarecimento que eu acho que é necessário é que, e se necessário a gente esclarece ainda com mais detalhes, né? É que, eu não sei se você teve tempo de prestar atenção, porque muito rápido até, né? Envolveu essa estimativa teórica, probabilística, com diferentes níveis de qualidade do produto utilizado, né? Em nenhum deles, onde houve algum indício de risco, em nenhum deles tinha zero de coliformes, né? Era um material, em tese, muito mais contaminado do que esse que é produzido pela usina aqui de Campinas. Então, assim, só deixar esses esclarecimentos para que não seja usado o que eu apresentei como um elemento contrário à utilização. Veja bem, eu também estou aqui como convidado para dar uma opinião técnica, eu não tenho opinião a favor ou contra se utilizar em Campinas, né? E nem me arvoraria a entrar nesse mérito, porque eu nem sou daqui, né? Então, assim, mas é preciso deixar bem claro para que o que eu apresentei não seja usado para isso ou para aquilo. Então, primeira observação. Eu concordo. Agora, eu concordo, do ponto de vista de fundamentação científica. Concordo. Agora, respeito, e na minha apresentação deixei isso bem claro, que eu não ignoro a importância do senso comum, do aspecto psicológico, da percepção de risco. Não ignoro isso, né? Inclusive, se essa é uma percepção forte, né, que seja respeitada, né? Então, do ponto de vista de fundamentação científica, eu não vejo objeção. Agora, se por outros condicionantes importantes quanto, concordo plenamente, também não vou ser eu que vou dizer que vai se forçar, nem faria sentido isso, né? Mas, do ponto de vista da fundamentação científica, a resposta é essa. Eu não vou dizer que deve utilizar. A resposta é essa. Não haveria objeção no meu ponto de vista. Tá? Esses são esses esclarecimentos. Rafael, me confirma por gentileza, que agora me surgiu uma dúvida, inclusive. A pesquisa que você apresentou, ela é referente a um produto proveniente da compostagem? Eu apresentei duas coisas, né? Uma que vocês viram, tem umas fotos ali, né? De estufas, né? Em que foi utilizado lodo de esgoto, não é composto co-composto, né? Com material de pó, é lodo de esgoto somente, biossólidos, na verdade, né? Tratados com diferentes níveis de qualidade.
Primeiro ponto. A questão das estimativas de risco foram modelos teóricos, estimativos, probabilísticos. Né? Uma previsão, não científica. Isso, uma previsão. Previsão científica. Sim, previsão científica. Previsão